Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma discursiva. Estamos chegando na discursiva de número 11. Bom, queridos, como vocês sabem, estou um pouco impossibilitada aí de escrever, né? Então, a nossa aula, eu caprichei aqui nos desenhos, nas animações do PowerPoint, tá? Porque tá bem ainda complicado de escrever, já tô melhorando, né? Já fiz uma cirurgia aqui, logo eu vou estar sem isso aqui. E a gente volta a escrever mais, tá bom? Então o objetivo da nossa aula de hoje é estudar tanto a anatomia do aparelho reprodutor masculino quanto a parte de regulação desse sistema reprodutor masculino, tá bom? E a semana que vem a gente estuda toda a parte feminina, tá? Então vamos lá, queridos. Quando a gente fala em sistema reprodutor masculino, se eu tô falando de um sistema, esse sistema é composto por vários órgãos, beleza? Então vamos nomear os órgãos do sistema reprodutor masculino, tá? Então eu vou animando aqui, você vai escrevendo aí, anotando quais são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Aqui é uma imagem vista de perfil da anatomia, tá? Macroscópica desse sistema todo, certo? Então começamos aqui com a uretra. A uretra é o canal que percorre internamente o corpo do pênis e começa, na verdade, a uretra começa na base dessa glândula aqui. Quem é essa glândula? É a próstata, tá? A próstata também é um órgão do sistema reprodutor, ok? A bexiga, pessoal, ela tá aqui na imagem, mas ela não faz parte do sistema reprodutor. Ela tá aqui para mostrar para vocês, que a gente estudou na aula de sistema excretor, né, que a bexiga, ela se comunica com a uretra também. Então essa é a primeira grande diferença na anatomia masculina da feminina, de que a uretra é um órgão que serve a dois sistemas. Serve ao sistema urinário ou excretor, como preferirem, e serve ao sistema reprodutor, tá bom? Mas a bexiga não faz parte do nosso sistema reprodutor. Então, pênis, né? Órgão externo erétil, órgão copulador masculino. Vamos entender daqui a pouco como é que funciona a estrutura interna desse órgão, tá? Então, temos até agora pênis, uretra. Agora vamos para esse lado de cá. Temos a vesícula seminal, tá? Que é esta glândula aqui exócrina, que a gente já vai ver a função dela. Temos a próstata, importantíssima também, como um órgão do sistema reprodutor. Temos esse canal, chamado de canal, que tá em amarelo aqui, ó. Esse canal, ele sai do testículo e vai subir, passando aqui pela frente da bexiga. Esse daqui é o osso que a gente tem aqui nessa região da frente. E aí, esse canal deferente passa por trás da bexiga e chega na próstata, tá? Então, canal deferente com ele, pessoal. Depois temos o epidídimo. O epidídimo é o que comunica o testículo com o canal deferente. Nós já vamos ver a função aqui do epidídimo. E os testículos. Por que que tá no plural se eu tô vendo só um, né? Porque temos... o testículo é a gônada masculina, né? E como toda gônada, é uma gônada par, tá certo, pessoal? Lá na sua aula de genética, quando eu falei para vocês de sistemas de determinação sexual, eu falei para vocês de um gene que está no cromossomo Y, né, da espécie humana, o gene SRY. Esse gene é o que faz com que a gônada neutra do embrião, né, que teoricamente, se não tem esse gene, essa gônada vira ovário, e na presença desse gene, essa gônada se modifica e vira testículo, né? A gente observa também uma diferença aqui na anatomia masculina da feminina, que é a localização dessa gônada. A gônada masculina, ela fica dentro do saco escrotal ou da bolsa escrotal, fora da cavidade abdominal, né?
Por que essa gônada, que nas mulheres fica aqui dentro, nos homens fica mais para fora, fica dentro, fica fora da cavidade abdominal? Isso por conta da temperatura. Na nossa aula da biologia A, lá de espermatogênese, que a gente viu recentemente, eu falei para vocês da temperatura em que a espermatogênese deve acontecer. A espermatogênese deve acontecer a uma temperatura em torno de 33 graus. E justamente por isso é que o testículo localiza-se fora da cavidade abdominal, certo? Então, conhecendo os órgãos agora, vamos passar por cada um desses órgãos, entendendo a sua função, tá? Para depois a gente chegar na parte hormonal disso tudo aí. Bom, vamos começar com a bolsa escrotal e com o epidídimo, pessoal. Então temos aqui a bolsa escrotal e abrindo essa bolsa escrotal, o que vamos encontrar? Vamos encontrar um testículo e esse tecido chamado de epidídimo. Como é formado o testículo? Como é formado o epidídimo? Então, olha só, abrindo o testículo e o epidídimo, a gente observa que o testículo ele é feito por um tecido conjuntivo aqui e vários canais chamados de túbulos seminíferos, tá? Dentro de cada tubinho desse, que é como se fosse um monte de macarrãozinho ali dentro, um novelo de lã, né, todo bagunçado ali dentro, né, esses fiozinhos, acho que fica mais fácil pensar em linha, um monte de linhazinha toda bagunçada aqui dentro, são os túbulos seminíferos. Dentro de cada um desses túbulos, nós vamos ver que estão se formando os espermatozoides. Tá? Então, os espermatozoides, eles andam dentro dessa tubulação. Toda essa tubulação converge nessa rede testicular aqui, ó, e chega no epidídimo, tá? Então, o epidídimo é a última concentração desses fiozinhos, tá? Segundo eu falei para vocês na aula de espermatogênese, todo o processo de produção dos espermatozoides que está acontecendo nesses túbulos, até desde a espermatogônia até chegar no espermatozoide, todo esse processo dura cerca de 7 semanas, certo? Aí o que a ciência já sabe? Que esse trajeto, depois que o espermatozoide vira espermátide, aí você lembra que a espermátide tem que passar por um processo de diferenciação para virar espermatozoide, né? Onde ela ganha o flagelo e vai ganhar mobilidade, certo? Então, os espermatozoides, eles vão vindo, as espermátides e os espermatozoides inativos, eles demoram cerca de 3 semanas para chegar no epidídimo. Segundo medições, tem uma tubulação dentro de cada testículo em torno de 6 metros. Calcule, 6 metros de fiozinho, tá? E aí eles chegam no epidídimo. Então demora mais ou menos 3 semanas para as células, para as espermátides e os espermatozoides chegarem no epidídimo. Aí eles ficam armazenados aqui no epidídimo e vão... no momento da ejaculação, né, eles vão, na verdade, sair do epidídimo. A hora que eles saem do epidídimo, eles caem no canal deferente, que vai levá-los até a uretra. Vai passar pela próstata e vai chegar na uretra, tá? Então, o epidídimo a gente entende como um local de armazenamento inicial dos espermatozoides, aonde eles ganham mobilidade, aonde eles vão sendo maturados, né? Aonde aquele processo de espermiogênese finaliza, tá certo? Então é isso que acontece aí no epidídimo. Então guarde que o epidídimo armazena um monte de espermatozoides já maturando eles, tá? Finalizando o processo de maturação desses espermatozoides, beleza? E isso acontece a partir da puberdade durante toda a vida, tá certo? Então, significa que o espermatozoide, que o homem ejacula, por exemplo,
Ele estava aqui no epidídimo, né? E vai sendo produzido constantemente, saindo ou não. Se esses espermatozoides ficarem um tempo aqui no epidídimo sem serem liberados, o que vai acontecer com eles? Eles vão morrendo. Célula que vai morrendo, natural, e o nosso corpo vai reabsorvendo, tá? Então, isso é muito importante a gente ter noção, né? Justamente porque faz você entender o processo de vasectomia, né? Porque o que vai ser a vasectomia? Vai ser o corte exatamente aqui na base do canal deferente, para que os espermatozoides que iriam sair por aqui, eles não consigam passar. Então, esse canal vai ser cortado e os espermatozoides vão ficar ali no epidídimo e vão morrendo ali. E nem por isso o homem vai ter um aumento da bolsa escrotal, né? Que o pessoal fala, e agora, né? Se cortar ali o canal deferente, que o homem não vai ejacular mais. É claro que vai, só não vai ejacular os líquidos, o sêmen, né? Que a gente fala, não vai ter espermatozoides, tá? Mas os espermatozoides, pessoal, eles são a menor porção do ejaculado. Como a gente vai ver, o sêmen, ele é composto por praticamente 90 e tantos % pelos líquidos das glândulas, da próstata, da vesícula seminal e da bulbo uretral, tá? E o espermatozoide seria a menor porção, né, que está presente ali no sêmen, ok? Muito bem, vamos adiante. Canais deferentes, né, mostrando agora para vocês aqui nessa imagem. Então, o que você já conhece aqui? Você já conhece o testículo, então aqui você está vendo os dois testículos. O que é essa parte aqui? O epidídimo, né? E aqui o canal deferente, então. Canal deferente que vai subir, dar a volta na bexiga e chegar na próstata. Então, o que eu falei para vocês de importância do canal deferente? É ele que é cortado na vasectomia, tá? Então, a vasectomia consiste num procedimento simples em que o médico ele vai cortar a base dos dois canais deferentes, ponto, tá? É uma cirurgia, então, que vai deixar o homem estéril. Por quê? Porque o líquido ejaculado não vai ter espermatozoides, tá? Mas cuidado, deixa o homem estéril, mas não impotente, certo? Então, o homem continua sexualmente ativo, o homem continua produzindo os hormônios normalmente, tá? Que a gente vai ver onde é produzida a testosterona, continua normal. A única coisa é que ele ejacula sem espermatozoides, beleza? Isso bastante perguntado, prova da UFSC já colocou isso várias vezes de diversas formas aí pra vocês, tá? Então, isso tanto vale para os métodos contraceptivos masculinos quanto métodos contraceptivos masculinos quanto femininos, cirúrgicos, né? A laqueadura e a vasectomia são métodos de corte de canais, então a parte hormonal não é afetada, beleza? Muito bem, então essa é a função do canal deferente. O pessoal pergunta se essa cirurgia, agora a título de curiosidade, né, se ela é reversível, tá? Ela é reversível, segundo os médicos falam, até 10 anos depois eles conseguem religar esse canal, mas também não tem 100% de eficácia, tá? Muito bem, pessoal. Tá. Agora chegamos, olha só, você já conhece o canal deferente, aí o canal deferente chega aqui na base da próstata. Mas agora eu não quero falar da próstata, eu quero falar dessa glândula aqui, da vesícula seminal. São duas glândulas, duas vesículas seminais, tá? Na base de cada canal deferente, beleza? A vesícula seminal, ela produz um líquido espesso, amarelo e alcalino. A glândula é uma glândula exócrina, portanto, que vai secretar esse líquido para se misturar com o espermatozoide que está chegando aqui. Pessoal, o espermatozoide, ele saiu lá do testículo, né? Ele vai vir com uma secreção nutritiva para ele chegar vivo aqui, porque o espermatozoide, ele vai estar longe dos vasos sanguíneos, ele é uma célula que está viajando. Aí, quando ele chega aqui, o líquido dessa glândula vai ajudar a nutrir esse espermatozoide que está morrendo de fome, que está precisando de energia,
né? Então, essa glândula secreta nesse líquido, o que que tem nesse líquido? Ele tem muco, ele tem muita frutose, tem vitamina C, tem enzimas e tem prostaglandinas, compondo aí cerca de 60% de todo o sêmen, tá? De todo o líquido ejaculado pelo homem, beleza? Então, para que serve o líquido dessa vesícula seminal? Para nutrir os espermatozoides que estão morrendo de fome, que já saíram do testículo, do epidídimo faz tempo, né? Então eles vão subindo pelo canal deferente, tá? E chegam aqui e recebem essa carga de nutrientes, beleza? Tudo para ajudar a continuar, para eles continuarem ativos, continuarem com energia, né? Funcionando, batendo o seu flagelo para poder, porque eles só percorreram uma parte da viagem que eles têm que fazer. O objetivo deles ainda é entrar no corpo feminino e nadar por todo o útero, tubas uterinas, até encontrar um possível ovócito secundário lá para fecundar, beleza? Então tá, agora vamos falar da próstata. Você viu ali que a vesícula seminal, ela desemboca aqui na próstata. Os espermatozoides, então, recebem o líquido da vesícula seminal e chegam aqui na próstata, certo? A própria próstata também é uma glândula exócrina, tá? Que vai secretar o famoso líquido prostático. Esse líquido prostático é o que a gente chama de nutrição para viagem. Tem mais açúcares, ele é o muco esbranquiçado, tá? Leitoso, que dá essa consistência leitosa para o sêmen, na verdade, certo? Ele é considerado, então, o líquido da vesícula seminal ajuda a nutrir inicialmente os espermatozoides, e esse líquido da próstata é uma nutrição extra para ele sobreviver no corpo feminino, tá? Então eu coloquei aqui, ó, que esse líquido da próstata tem mais açúcares, tem enzimas e tem o que a gente chama de PSA, que é o antígeno prostático específico. Só para vocês saberem por que eu tô falando do PSA, porque o PSA ele é dosado na corrente sanguínea do homem, faz o exame de PSA para ver a atividade da próstata, para ver se a próstata está produzindo muito PSA, pode ser um indício de uma alteração no volume dessa próstata e talvez até, de repente, um possível tumor de próstata, que pode ser benigno ou maligno, tá? Então, o PSA, ele é dosado nos homens como um dos indícios que detecta um aumento da próstata, para o médico ter que fazer a sua investigação se isso pode ser um tumor ou não, às vezes, porque a próstata ela tende a aumentar com a idade, depois dos 40 anos ela vai aumentando de tamanho, isso é natural, tá? Então, em geral, com a idade também os homens vão tendo um aumento do PSA, beleza? Então, esse líquido da próstata seria essa nutrição para a viagem dos espermatozoides, beleza? Tá. Uma coisa muito interessante que eu quero que você observe aqui, então, seria a anatomia de uma próstata vista de frente. Aqui é a bexiga, aqui é a uretra, aqui é a próstata vista de frente e aqui é uma próstata aumentada, tá? Perceba, então, que a próstata aumentada, ela comprime a bexiga, comprime o canal da uretra, por isso que um dos sintomas de problemas na próstata é o homem ter dificuldade, mudança na parte de urina, né? Ele tem dificuldade de urinar, sente às vezes dor, ardência, às vezes sangue, né? Então, por isso que a próstata e o câncer de próstata tem que ser investigado, tá? Você observa, que não tá dando para ver, né? Mas eu vou voltar lá naquela imagem inicial. A próstata, essa parte aqui da próstata, ela fica encostada com a parede do reto. Então, por isso que o toque de próstata, né, ele é um toque retal, porque o médico, quando ele insere o dedo na entrada do reto, ele consegue sentir como é que está a superfície da próstata. Então, ele consegue sentir se a próstata tem esses caroços aqui ou não,
tá? Deixa eu voltar nessa imagem aqui para você ver, ó. Aqui, olha só. Aqui a próstata e essa parte aqui é o ânus, certo? Aqui é o reto, o final do intestino grosso, né? Então, quando o homem dobra as pernas, né, fica em posição fetal, o que vai acontecer? A próstata encosta bem aqui na parede e o médico colocando o dedo aqui, ele vai conseguir sentir, né, justamente como é que tá o epitélio dessa próstata, né? Por isso que o toque retal, o famoso exame de próstata, ele deve ser feito a partir dos 40 anos de idade, né? Primeiro faz-se o PSA e aí o médico averigua se há necessidade de fazer, né, esse toque, beleza? Muito bem, vamos voltar aqui para a próstata então. Opa! Tá, voltamos então aqui para a próstata. O que eu ia dizer para vocês é que, olha só, no momento em que aqui precisa haver um controle de um esfíncter que temos aqui na saída da bexiga. Quando o homem vai ejacular, isso daqui é fechado, tá? A próstata começa a se contrair e vai fechar esse canal aqui, pessoal, para que o xixi que esteja aqui dentro não saia, certo? Então, isso na verdade já é um estímulo que começa a partir da excitação sexual. E aí, então, essa próstata já aumenta um pouquinho, né? Já se dilata um pouquinho e fecha esse esfíncter aqui, tá? Ficando só essa via funcional, beleza? Muito bem. Temos então aqui agora, vamos falar da uretra. A uretra, eu já falei para vocês que ela é o canal comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário, beleza? Na base da uretra, o que acontece? O que você aprendeu sobre a urina na nossa aula de sistema excretor? Eu falei para vocês que a nossa urina, ela é levemente ácida. A gente excreta íons H+ ali no túbulo distal. Então, a urina sendo levemente ácida, né? O que acontece? Quando a urina passou pela uretra, ela deixa resíduos dessa acidez. Então, na base da uretra, aqui visto de frente, tá? Os homens têm duas glândulazinhas bem pequenininhas, do tamanho de uma ervilha, cada uma, tá? Chamadas de glândula bulbo-uretral. Cada uma dessas glândulas secreta também um líquido. Esse líquido compõe mais ou menos 5% do sêmen e ele é o que sai primeiro no processo de ejaculação, tá? Por quê? Qual a função desse líquido? Alcalinizar essa uretra. Justamente para limpar essa uretra dos resíduos ácidos da urina. Então ele alcaliniza e também lubrifica a uretra para a passagem dos espermatozoides. Eu brinco que é o tapete vermelho para os espermatozoides poderem passar tranquilos, né? Então esse é o primeiro líquido que sai, teoricamente, antes da ejaculação em si, tá? E isso é responsável, aí já adiantando um pouquinho de métodos contraceptivos, segundo os estudos, devido a essa saída antecipada, né, de secreção antes da ejaculação propriamente dita, nesse líquido que vai limpar a uretra, pode sair alguns espermatozoides juntos, uns apressadinhos aí. E isso seria responsável pela falha do famoso método coito interrompido. Se você não conhece esse nome, coito interrompido seria o ato de não ejacular dentro do corpo da mulher, né? Então tem a relação sexual e quando o homem percebe que vai ejacular, ele retira o pênis do canal da vagina, certo? Isso é chamado de coito interrompido. Então, só que, como eu falei para vocês, como esse líquido costuma sair antes e pode sair com os espermatozoides, então seria o que faz uma das causas, né, do coito interrompido não ser um método eficaz, né, de contracepção, tá certo?
Então, vale essa dica importante aí para todos nós, né? Porque faz parte da nossa vida isso aí, beleza? Muito bem, deixa eu ver se não falta nada aqui, tá. Agora, vamos falar do pênis, né? Vamos entender a estrutura do pênis, tá? Você sabe que o pênis tem 2 estágios, né? Pênis flácido, pênis ereto ou entumecido, tá? A estrutura do pênis, ela é formada, nós vamos ver na próxima imagem, por 2 corpos cavernosos na superfície, tá? Aqui temos a glande do pênis. E aí o que acontece? O pênis, ele quando recebe alguns estímulos que vêm do sistema nervoso central, tá? A gente já vai ver quais. Esses corpos cavernosos, eles se dilatam. Como que eles se dilatam? Por excesso de sangue que chega ali. Então nós vamos ter que entender o que leva a esse entumecimento desses corpos cavernosos, que é, então, um aumento do fluxo sanguíneo na região, que vai fazer, né, o entumecimento desse tecido, tá? Permitindo a ereção peniana, para que ele consiga entrar no canal da vagina e para que a ejaculação ocorra lá dentro, garantindo o sucesso da reprodução, beleza? Então vamos ver por dentro como é que funciona a estrutura do pênis, tá? Vamos para essa imagem aqui primeiro. Então aqui a gente tem, né, a pele, né, tecido epitelial e aqui tudo tecido conjuntivo, tá? Tecido sanguíneo, então um tecido altamente vascularizado aqui, e esses são os 2 corpos cavernosos, tá? E aqui é o canal da uretra envolto por um corpo esponjoso. O que vai acontecer para que haja ereção? Claro que tem que ter o estímulo, né, mental, sexual, que vai ativar o nosso sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, que a gente ainda não estudou, mas em breve a gente vai ter uma aula sobre isso, ele se divide em simpático e parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema que é ativado para situações de relaxamento, de reprodução, tá? É um sistema que libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse sistema nervoso parasimpático, ao liberar acetilcolina, através dos estímulos, né, sexuais que a gente recebe, ativados no sistema límbico, vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina vai atuar nos receptores das células aqui do corpo cavernoso, estimulando essas células a liberarem óxido nítrico. Quando essas células liberam óxido nítrico ali naquela região, o que vai acontecer? Vai acontecer uma vasodilatação arterial. Isso é muito importante, arterial, não venosa. Artérias que estão chegando com sangue com alta pressão dilatam, tá? Então, vasodilatação arterial. Então, começa a chegar muito sangue. Só que olha por que é importante só dilatar a artéria. Porque se eu dilato a artéria e a veia continua do mesmo calibre, chega mais sangue do que sai, entenderam? Porque se tudo dilatasse, não teria ereção. Ia chegar muito sangue, mas também ia sair muito sangue. Então, as artérias dilatam, promovendo maior chegada de sangue ao local, e as veias continuam no mesmo calibre, promovendo um retorno mais lento, e por isso o órgão fica ereto, tá? Mas a chave de tudo isso é a acetilcolina, liberado pelo sistema nervoso parasimpático, que, né, a sede dele está no sistema nervoso central, mas na medula, tá? E aí esse sistema nervoso simpático libera acetilcolina aqui em volta das células do sistema, do tecido do corpo cavernoso. Essas células que compõem esse tecido liberam óxido nítrico, que gera essa vasodilatação arterial, beleza?
Esse mecanismo, então, de liberação do óxido nítrico, pessoal, ele também já é muito conhecido e é ele que está presente, então, nos remédios, né, como o Viagra e outros remédios que vão, na verdade, promover a ereção, tá? Mas claro que precisa, né, não é um mecanismo tão simples assim, porque tem a ação do sistema nervoso envolvido. O que o remédio faz, na verdade, é fazer as células que talvez não estejam produzindo esse óxido nítrico de forma adequada ou de forma mais lenta, né, passem a produzir, tá? Muito bem, estamos finalizando. Agora chegamos nas células que vão atuar dentro do testículo, tá? Porque agora você já viu toda a anatomia, como é que funciona. Agora falta a gente entender os hormônios envolvidos nesse processo. Quando a gente fala de aparelho reprodutor masculino, você tem que lembrar da testosterona. A testosterona é o hormônio esteroide masculinizante, que vem do estrogênio, né? Então, na verdade, toda a cascata de produção dos hormônios esteroides, né? Eles vêm lá do colesterol, colesterol produz progesterona, progesterona vira estrógeno, estrógeno vira testosterona, tá? E então a maior produção aqui de testosterona acontece nessas células aqui que ficam nesse tecido vermelho do testículo. Então você tem que conhecer duas células importantes do aparelho reprodutor masculino que estão nos testículos, tá? Que são as células de Sertoli e as células de Leydig. Vamos falar primeiro das células de Sertoli. Onde estão as células de Sertoli? Elas ficam no meio das espermatogônias. As espermatogônias, ó, o que eu peguei? Peguei o túbulo seminífero, cortei ele no meio. Então isso daqui é o túbulo seminífero em corte, pessoal, tá? Essas células aqui são as espermatogônias, que estão virando espermatozoides. Aqui está acontecendo espermatogênese, tá? E essas células em rosa aqui, que está no meio das espermatogônias, das espermátides, etc., dos espermatócitos, a célula de Sertoli, ela está ajudando nesse processo. O que a célula de Sertoli faz? Ela nutre todas essas células durante o processo de espermatogênese e ela libera uma secreção para que esses espermatozoides, para que aqui haja um meio fluido para esses espermatozoides que estão ganhando flagelo, consigam chegar até o epidídimo, tá? Esses espermatozoides já têm flagelo, né, mas ainda não tem a mobilidade, então eles são meio que carregados até o epidídimo lentamente, né, através dessa secreção, que também não deixa de ser uma secreção que tenha nutrientes para esses espermatozoides, que estão mancos ainda, vamos dizer assim, né, e vão terminar de ganhar sua mobilidade lá no epidídimo, beleza? As células intersticiais, ou também chamadas de células de Leydig, por que intersticiais? Porque elas não ficam dentro do túbulo, elas ficam nesse interstício, nesse tecido que fica por fora dos túbulos seminíferos, tá? Elas então são as produtoras de testosterona e outros hormônios, tá? A testosterona, qual é a função da testosterona no homem? A testosterona é o hormônio que vai gerar a libido, que vai, na verdade, ajudar no processo de espermatogênese, vai ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático para gerar ereção. A testosterona também gera os caracteres sexuais secundários. Lembrem que a testosterona é um hormônio anabolizante. E um hormônio anabolizante gera anabolismo, ou seja, síntese proteica, síntese, aumento de massa muscular, aumento da produção de pelos, o engrossamento da voz. Então, todas as características sexuais secundárias masculinas, né, desse hormônio que vai ter receptores em todas essas células do nosso corpo, do corpo masculino, né? As mulheres, lembrem que elas produzem testosterona lá na suprarrenal, mas em menor quantidade, tá certo?
Nas gônadas também, mas logicamente porque a testosterona vem do estrógeno, né? Mas o que prevalece é o estrógeno, e no homem o estrógeno se converte em testosterona, tá certo? Eu coloquei outros hormônios aqui também, só mais a título de curiosidade para vocês, tá? Mas aqui também é produzido um pouco de ocitocina, é produzido um pouco de prostaglandinas e algumas outras substâncias, tá? A ocitocina, aquele é o hormônio do carinho, do afeto, do amor, que é produzido lá no hipotálamo em grande quantidade, mas durante a ejaculação, né, essas células também liberam ocitocina, tá? Muito bem. E aí vamos finalizar com a parte endócrina, controle endócrino da reprodução. A gente já viu que o hipotálamo controla a nossa adenohipófise. O hipotálamo, ele produz o hormônio gonadotrófico, né, GnRH, que vai estimular a adenohipófise a produzir os hormônios FSH e LH. Então, a adenohipófise produz FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, igual na mulher. Então, homens e mulheres produzem FSH e LH, beleza? Na hipófise, na adenohipófise, na hipófise anterior, tá? Qual é a função do FSH? O FSH estimula as células de Sertoli, e você já sabe que a célula de Sertoli vai ajudar na espermatogênese, vai nutrir os espermatozoides e ajudar na saída deles do túbulo seminífero, tá? O LH, por sua vez, estimula as células de Leydig. As células de Leydig produzem testosterona. A testosterona vai ajudar na espermatogênese, tá? Agora, a testosterona, o nível alto de testosterona faz o feedback negativo tanto com o hipotálamo quanto com a hipófise. Se está muito alto o nível de testosterona, não precisa a hipófise ficar estimulando a produção de testosterona. Então, bloqueia a produção de LH. Ao mesmo tempo, as células de Sertoli produzem um outro hormônio chamado inibina. Esse hormônio inibina faz feedback negativo para a adenohipófise não liberar FSH. Então, ó, essa é a via de retroalimentação, hipófise, FSH, células de Sertoli produzem inibina que inibem a liberação de FSH. E e do outro lado, a hipófise libera LH, células de Leydig produzem testosterona, o alto nível de testosterona inibe a própria adenohipófise, tá? Só que isso no homem é constante a partir da puberdade, é diário, é todo o tempo. Baixou a testosterona, ativa de novo. Baixou inibina, ativa de novo. Isso é a grande diferença no sistema reprodutor também, hormonal masculino, tá? Diferente do feminino, porque a mulher, ela vai ter ciclos disso aqui. Na mulher, todo esse mecanismo, ele vai durar em torno de 28 dias. E no homem, é diário, é constante, na verdade, não diria nem diário, é constante, tá? O homem tá todo momento produzindo testosterona, fazendo isso aqui, daí daqui a pouco baixa, produz de novo, certo? Então essa também é a grande diferença. Os homens estão sempre prontos para se reproduzir, sempre produzindo a testosterona, sempre trabalhando em capacidade máxima. E isso é uma grande diferença em relação às mulheres que a gente vai ver semana que vem, tá bom, queridos? Bom, pessoal, eu peço mais uma vez, né, desculpas aí para vocês, deixa eu só finalizar aqui, por não estar conseguindo escrever no quadro, realmente está muito difícil, mas logo a gente volta a escrever. Eu espero que não esteja prejudicando muito o entendimento de vocês, tá? Tentei ir bem devagar, então se vocês puderem ir anotando aí tudo que estava nos slides, seria ótimo, tá bom? E qualquer coisa me perguntem lá no e-mail, beleza, queridos? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!